Boa noite, meus amigos. Que a paz de Jesus possa estar conosco nessa noite, onde aqui nos encontramos na casa de Jó. Apesar da situação, de dificuldade que nos encontramos, aqui estamos no trabalho, que o trabalho não cessa. Aqui encontramos aqueles amigos espirituais, devotados na tarefa do bem, nesse momento, nessa casa de socorro, nesse posto de atendimento fraterno, que tanto ilumina, Senhor, esses companheiros que nesse momento de dificuldade aqui se encontram, Senhor, e muitos, Senhor, buscando a Tua luz, a Tua paz, o entendimento do que se passa no momento. E não estamos sozinhos. Além desses amigos devotados, nós estamos aqui também, pensando naqueles que não puderam estar aqui, mas que se encontram ligados mentalmente ao nosso trabalho. E essa força, essa sintonia mental que todos nós precisamos agora, para que os trabalhos de assistência espiritual se façam em todos os lares, em toda a humanidade. Que seja uma noite de muita paz, de muita harmonia. E aqui nos sentimos honrados de poder estar realizando esse estudo, que na verdade são reflexões do livro Momento de Decisão, de Marco Prisco e de Divaldo Franco. Esse livro foi escrito em 1976, editado em 1976. E o tema é Pelo Seu Êxito, página 46. Quem puder acompanhar, ou mais tarde, se beneficiar dessas páginas, elas trazem, assim, emoção. Elas trazem, assim, várias reflexões para o nosso bom ânimo. E agregamos a esse trabalho de Marco Prisco, em relação ao nosso êxito, algumas reflexões também de Kardec, contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, quando ele fala da fé. Marco Prisco diz que essas reflexões em torno da Boa Nova, ela serve para nós, nesse momento, como terapia, para que possamos enfrentar as enfermidades que hoje se assolam e que tem gerado em muitas pessoas o medo, a revolta, a irritabilidade, às vezes a agressão, que se expressam muitas das vezes em neuroses e psicoses desesperadoras. Comportamentos esses que acabam por trazer graves consequências para a nossa saúde e retardar o nosso progresso espiritual. Marco Prisco inicia esse trabalho com um pensamento de Jesus, contido em Tiago, capítulo 2, versículo 17, quando ele diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E realmente, Kardec, lá no capítulo 6, ele vem abordando a questão da fé, dizendo que ela não se impõe pela força. A fé é uma conquista. Por isso a fé não é um fenômeno comum às pessoas. É um estado de espírito, né? É uma virtude, é uma escolha. E ela é um sentimento inato em todos nós, desde quando nós fomos criados, desde o princípio das coisas. Mas a sua conquista exige trabalho, existe movimento e ação para defender as dificuldades e vencê-las. É por isso que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Do contrário, ela seria realmente algo que não nos auxiliaria no nosso processo. E nós vamos, então, também no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, trabalhar essa questão da vontade. Porque Leon Denis, ele também cita uma passagem de Jesus, quando ele diz que o reino dos céus está dentro de nós. Nós temos dentro de nós
riquezas inumeráveis, que muitas das vezes nós não conseguimos ver. E às vezes, em determinados momentos de dor e de aflição, essas riquezas se afloram. E aí, nesse momento, é que nós vamos buscar essa fé. Isso é muito comum acontecer conosco. Muitas das vezes nós estamos num momento tranquilo, de felicidade, e aí acontece alguma coisa. Algo difícil, talvez não tão importante, tão grande, como nós estamos passando agora. E é exatamente nesse momento que nós voltamos para nós e descobrimos que em nós existe uma força muito grande, superior, muitas das vezes, àquilo que nós imaginamos ter. E nós vamos encontrar em nós essa força robusta. É por isso que nós vemos determinadas pessoas no mundo inteiro, que aconteça o que acontecer, estão firmes, estão fortes, plantaram a sua existência em alicerces firmes, fortes, e não permite cair. E por outro lado, às vezes vamos encontrar pessoas onde a fé ainda é tímida, ainda não cresceu, ainda não foi descoberta essas virtudes que nós temos dentro de nós. E justamente é nesses momentos de dor e aflição que elas, às vezes, despertam. E acaba aceitando o convite do nosso Mestre. Porque todos nós temos um convite há muitos anos atrás. Desde sempre, o Pai nos convida, porque Ele disse para nós: se me amas, guardai os meus mandamentos. O que significa isso? Não significa guardar simplesmente os escritos. Significa aquele respeito às suas leis. Significa segui-lo em relação às suas leis. Significa colocar a disciplina acima das nossas ações, acima dos nossos atos. E muitas das vezes nós esquecemos esse detalhe. E não foram esses os ensinamentos que o Cristo deixou para nós? E é esse ensinamento que Marco Túlio faz essa reflexão e nos convida a relembrar, como se tivesse transmitido essas reflexões no dia de hoje. E ele começa: procure vencer as dificuldades da estrada sem reclamação. Muitos obstáculos são apenas criação da mente acostumada à comodidade. E o mundo vive assim, às vezes, acostumado à comodidade. Porque, às vezes, pela falta do entendimento, é mais fácil reclamar, exigir coisas descabidas, do que realmente buscar o sentido da dor. E, novamente, Kardec, ele vai dizer para nós que essa fé é a confiança que nós temos na realização de alguma coisa, de um objetivo, de uma meta, de um determinado fim. E qual o fim que nós almejamos? Né? Muitos concentram essa força nas coisas materiais. Elas são importantes para o nosso progresso. Mas nós precisamos entender que o nosso objetivo é muito maior do que isso. Nós temos um objetivo, que é a nossa vida espiritual. Né? A nossa existência, ela não se encerra aqui. Nós continuamos a nossa caminhada. E é esse ponto de vista que é fundamental, que nos dá aquela lucidez, capaz de conseguir ver o futuro. E quem vê o futuro, quem sabe para onde está caminhando, certamente vai também observar as montanhas, as dificuldades que terá que vencer para chegar ao seu objetivo. E o nosso objetivo é o reino dos céus. É para lá que nós caminhamos. E é nesse sentido que nós precisamos refletir. Porque se nós sabemos exatamente qual é o nosso futuro, certamente nós vamos buscar os meios de vencer. Mas quem não acredita, não consegue buscar os meios de vencer. Fica no caminho. E muitas vezes não chega. Emmanuel, ele traz para nós, no livro Pão Nosso, nas Bem-aventuranças, algumas observações importantes também em relação a isso. Quando ele
ele diz, bem-aventurados e seguidores que partilham as aflições de trabalho. Que partilham as aflições de trabalho com Cristo. E ninguém melhor do que o Cristo para nos trazer esse exemplo. Porque ele sofreu. Né? E ele continuou sofrendo até a cruz. E mesmo abandonado, mesmo deixado de lado por aqueles que até se diziam seus seguidores, ele não esmoreceu nunca. E nos deixa uma lição de fé, de coragem, porque ele ainda está governando o nosso planeta. O Pai deu essa gloriosa missão a ele para que nos transforme, porque nos transformando, nós estaremos auxiliando Cristo na transformação do mundo. Esse é o desejo que nós queremos, chegar a um mundo de regeneração, um mundo onde não mais teremos tantas dores, tantas aflições. Esse é o desejo do Pai, esse é o desejo de Jesus. É isso que nós temos que procurar também. Emmanuel fala que muitos são grandes necessitados do mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Porque não adianta a lamúria, não adianta a ociosidade, não adianta se estacionar. É preciso vencer, é preciso trabalhar, é preciso ter vontade. E muitos não têm essa vontade, não têm a firmeza da fé. Então nós precisamos exercitar essa firmeza, acreditar que nós estamos caminhando para a melhor sempre, para que nós possamos chegar ao nosso objetivo final. E nós temos mais uma reflexão do nosso amigo Marco Túlio, quando ele diz o seguinte: busca aproveitar a bênção da oportunidade, mesmo quando a dor seja a sua hora vazia. O preço da felicidade é a luta. E é exatamente o que nós passamos hoje. Muita dor, muita aflição, muitos sem saber até o porquê disso. Mas bem-aventurados são os que choram, disse o Mestre, porque serão consolados. Por isso, a fé é o maior tesouro da alma, diz Kardec. É a firmeza da fé que motiva a crença. E é essa firmeza que nós precisamos ter, crendo naquele que nos consola, que nos assiste através de seus amigos espirituais, que nos assiste através da possibilidade do trabalho, para que nós deixemos de lamentar quando procurados pela dor e possamos desenvolver aquela virtude tão boa, tão salutar para nós, que é a renúncia. Muitas das vezes significa abrir mão da nossa felicidade para a felicidade do outro. E quantos exemplos desses nós encontramos hoje? Milhares de criaturas trabalhando, né? Deixando seus lares, correndo risco para ajudar o outro. Muita criatividade, muita gente buscando até mesmo em casa, impedido de sair, o reconforto daqueles que precisam da nossa ajuda. Então não falta trabalho. Até mesmo aqueles que não podem realizar alguma coisa material têm o poder da mente, através da prece, através da oração. Se nós passamos por essas dificuldades e outras no momento, é porque, segundo Emmanuel, nós não somos isentos do mal. Se nós fôssemos isentos do mal, como é que seria o nosso progresso? Não teríamos progresso. Ficaríamos estacionados, ficaríamos parados, porque exatamente são as dificuldades que nos tiram da comodidade, que faz com que a gente busque outros caminhos, que vença as dificuldades, que consiga, se não consegue subir a montanha, pelo menos contornar. Essa é a porta estreita que fala o nosso Mestre Jesus, que nos desperta e que nos leva às bem-aventuranças celestes. O Mestre não está isento, não está afastado. Cada vez mais ele está perto de nós. Mas ele é aquele companheiro inflexível
naquilo que é importante para nós, porque nós precisamos da disciplina. É a disciplina que vai nos direcionar no caminho do bem. Leon Denis, ele fala no seu livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, quando ele fala da disciplina do pensamento e da reforma do caráter, ele diz o seguinte: tudo se resgata e se repara pela dor. Então não há como nós estarmos no mundo de prova e expiação, onde a imperfeição ainda faz parte do nosso caminhar. Está isento da dor. Porque é a dor que faz com que nós percebemos que nós estamos ainda a caminho, que nós não chegamos no final. São as nossas escolhas, né? Aprendemos a escolher. E as escolhas são importantes para nós, porque as escolhas felizes nos levam à boa-aventurança. E as escolhas infelizes nos levam à tristeza. Então a dor passa a ser aquele equilíbrio, né, de educação, de resgate, para que nós possamos realmente parar, pensar e muitas das vezes mudar a nossa caminhada quando a gente sentimos necessidade de mudar. Então sofremos porque é bom para nós. A dor nos redime, nos faz mostrar novos caminhos, nos faz sair da ociosidade, do comodismo e trabalhar. E nós temos uma mensagem de Richard Simonetti, naquele livro A Voz do Monte, quando ele fala exatamente da dor. E ele explica o grande benefício da dor ao nos redimir daquilo que nós fazemos e que ainda não está alinhado com a lei divina. E ele diz assim: é da própria vida que após a tempestade surge a bonança. Que a noite seja véspera do dia. Às horas de amargura sucede-se períodos de tranquilidade. E ainda que a existência inteira seja uma noite escura de lutas e sofrimento, experimentaremos a alvorada gloriosa da imortalidade, ao cessar a existência humana com as suas limitações. Então, aqueles que aceitam, a nossa caminhada é uma caminhada de renúncia, de paciência, de brandura, de calma, porque nós sabemos por que nós passamos por essa dificuldade. E aí, o resultado será sempre bom para nós. Em momentos como esse, teremos grande benefício à humanidade, despertando o mundo para novos valores, para coisas que precisam ser feitas. E quantas coisas estão sendo feitas hoje? Quanto investimento na saúde? Quantas pessoas se mobilizando pela ciência para descobrir novos caminhos? Isso é importante para nós. A tecnologia sendo colocada para nos servir. E quando é que nós deixaremos de experimentar a dor? Essa é a pergunta que fica. Mas os nossos amigos espirituais respondem: quando nós estivermos 100% alinhados com a lei de Deus, não teremos mais a dor. Todos os nossos males decorrem porque ainda agimos em um sentido oposto à lei de Deus. E é esse momento que traz essa reflexão, onde nós possamos pensar no amanhã. A outra reflexão que o nosso companheiro traz diz o seguinte: reserve as suas energias para a hora do testemunho, sabendo dominar os impulsos quando os gozos de acenarem o prazer, né? Então vamos guardar nossas energias para a hora do testemunho, né? Entendendo que nós não estamos aqui em momento de festa, de alegria somente. Eles existirão, mas não é essa a função do nosso planeta, da nossa existência. E ele diz:
o legítimo gozo é benefício somente de quantos vencem no mundo. E nós vamos a Kardec de novo, e ele vai nos dizer: a verdadeira fé se conjuga à humildade, à confiança. São aquelas virtudes que ainda precisamos desenvolver para poder nos tornar mais fortes. E como é que nós podemos nos tornar mais fortes? Através da humildade. Porque aquele que é humilde no seu proceder, ele entende que a nossa existência é uma oportunidade de progresso. Mas não existe progresso sem o conhecimento, sem a aplicação da inteligência naquilo que é bom, que é útil. Ao contrário do orgulho, que sempre nos coloca numa posição de já ter recebido o suficiente, de ser o melhor, e não precisar, então, da ajuda de ninguém. Nós precisamos muito do trabalho, porque o trabalho nos faz desenvolver essas virtudes. É através do relacionamento que nós crescemos. É doando ao outro que nós recebemos. E nós não podemos desprezar. E às vezes não damos valor às pequeninas coisas que nós recebemos, às vezes, de forma a abraçar, querendo sempre o mais, o maior, o menor. E às vezes nas pequenas coisas é que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. É na simplicidade. E nós precisamos entender que essas pequenas coisas, muitas das vezes não bate às portas, para que nós possamos, através dela, aprender a crescer e poder assumir novas responsabilidades, aquelas que dependem também do nosso proceder, da nossa experiência evolutiva. Então, cada existência, meus amigos, é um tesouro e nós precisamos valorizar. Mas, infelizmente, ainda encontramos na humanidade criaturas que ainda não conseguiram chegar a esse entendimento. Mas, com certeza, todos irão chegar, porque esse é o caminho. É isso que o Pai deseja de nós. E nós chegaremos lá, com certeza. Ao recusar qualquer lição, perdemos, então, a oportunidade abençoada na nossa encarnação. E essa oportunidade abençoada é realmente o verdadeiro gozo, as dificuldades, a luta que nós precisamos abraçar. Muitas escolhas ainda são ligadas à rebeldia, à indiferença, que obriga aquele que ainda está nesse patamar a voltar com as mesmas aflições quando ele deixa a terra. E nós precisamos refletir sobre isso, aproveitar essa oportunidade para que nós possamos, no tempo que nós possuímos, fazer o melhor. Às vezes não vai dar para fazer tudo, mas que a cada dia nós possamos ser melhor. A cada amanhecer nós possamos caminhar um pouco mais, buscar o entendimento e buscar caminhar com Jesus. Mais outra reflexão do nosso companheiro diz respeito ao seguinte: cultive o bom ânimo, embora tudo em derredor o concite ao desespero. Quem se candidata ao Evangelho renovador não teme muito. Muito propícia essa mensagem para nós hoje em dia, em todos os momentos. Mas nunca precisamos dela no momento atual. E vamos buscar Kardec de novo, para refletir um pouco mais. Quando ele diz: todos os sofrimentos, todas as misérias, as decepções, as dores físicas, a perda de entes amados, encontram consolação na fé do futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar a todos nós, mas que distraidamente nós deixamos de perceber. É essa fé na vida futura que nós buscamos. E como é que nós podemos fazer?
começa no nosso pensamento. O pensamento é tudo para a nossa elevação, para a nossa evolução espiritual. E às vezes não damos valor a ele. O pensamento é criador, diz Emmanuel. Ele faz brotar incessantes ideias e concepções. E essas imagens são impressas nos nossos corpos fluidos. Elas funcionam como fotografias, falando da forma mais simples, né? Que se colocadas no nosso perispírito, vão influenciar, vão trazer graves dificuldades à nossa saúde e à saúde do corpo. Porque essas impressões vão ser filtradas no nosso organismo. E aí teremos mazelas, teremos dificuldades em relação à saúde, que poderão ser evidenciadas nessa vida ou na vida futura. E são exatamente o pensamento é que vai nos influenciar para o bem e para o mal. Precisamos da luz, não é? Como disse Jesus, para que nós possamos clarear, desenvolver a nossa luz. Porque através da luz é que nós conseguimos realmente iluminar o nosso caminho. Mas Emmanuel também lembra que a luz também pode não só iluminar os nossos caminhos em direção a Deus, mas iluminar o nosso caminho em direção ao pântano. Então é muito importante a direção dos nossos pensamentos, não só para que nós possamos ter saúde, ter paz, ter tranquilidade, porque esses pensamentos negativos também influenciam aqueles que nos cercam. Os pensamentos positivos também trazem influências boas àqueles que necessitam. E é nesse momento que nós precisamos mais dos nossos pensamentos alinhados com Deus, alinhados com a fé, para que nós possamos juntar-nos nossos pensamentos a essa falange trabalhadora do bem, que hoje enfrenta sérias dificuldades para trazer a paz, para trazer o entendimento, aqueles que estão partindo nas suas dores e aqueles que estão perdendo seus entes queridos. Nós encontramos hoje uma situação de flagelo no mundo inteiro. Muitas pessoas se desanimando, né? Buscando caminhos que não são bons. Eu tenho 2 companheiros que passaram por isso nesse momento. Um chegou a precisar de socorro médico, preocupado com tanta informação que ele recebia negativa. Ele acabou tendo que colocar uma ponte de safena. Tem um outro amigo que vive de Lexotan, que embora eu tenha conversado com ele, não consegue muitas das vezes aquela força, aquela confiança na vida futura, porque tudo vai passar. E não é só esse aspecto que nós precisamos analisar. O nosso pensamento influencia por demais aqueles que nesse momento estão partindo nas suas dores, estão indo para a vida espiritual. Sabemos o quanto é difícil esse momento e que muitas das vezes nós falamos não no sentido de eliminar a dor, porque ela não se elimina, mas no sentido de trazer um novo ponto de vista, uma nova forma da gente poder orientar aqueles que dependem de nós. Nós que ainda estamos em equilíbrio, nós que ainda permanecemos no bom ânimo. E é isso que nós precisamos fazer, porque a vida continua. E muitos não sabem disso, muitos não têm essa consciência ainda. E chegam na vida espiritual num estado de muito sofrimento, de muita dor. Alguns conseguem um despertar imediato, outros vão despertar mais adiante. Vai depender de cada um, vai depender da fé que cada um possui, vai depender do estado, da condição que cada um partiu.
A dor não nos tira, a confiança não nos tira a dor, mas ela nos acalma, ela nos redireciona, nos coloca numa posição de influenciar aqueles que precisam da nossa apoio. E eu trago para vocês aqui uma mensagem que está no livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, muito importante, que faz-nos refletir, voltar ao passado, quando Jesus encontra aquele companheiro e diz: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não estava querendo dizer que não devemos respeito àquele que nós estamos sepultando, mas sim que nós devemos pensar que ali não está mais aquele companheiro, apenas alguém, um corpo sem vida, que o nosso companheiro, aquele que nós amamos, está já a caminho da vida espiritual. E quem está nesse caminho precisa também de bom ânimo, de serenidade. E um desses companheiros que partiram para a vida espiritual traz essa mensagem muito importante para nós, que eu vou ler, que está na Crise da Morte, de Ernesto Bozano. Ele diz o seguinte: concito, pois, aos vivos que percam algum de seus parentes, qualquer que possa ser, a que todo custo se mostrem fortes, abafando toda a manifestação de mágoa e se apresentando de aspecto calmo nos funerais. Essa é a fé que nos fortalece. Comportando-se assim, determinarão considerável melhoria na atmosfera que os cerca, porquanto a aparência de serenidade nos corações e nos semblantes das pessoas que nos são caras emite vibrações luminosas que nos atraem como à noite a luz atrai a borboleta. Por outro lado, a mágoa dá lugar a vibrações sombrias e prejudiciais a nós outros. Vibrações que tomam o aspecto de tenebrosa nuvem a envolver aqueles que nós amamos. Não duvideis de que somos muito sensíveis às impressões vibratórias que não chegam por efeito da dor dos que nos são caros. Então, aqueles que estão na vida espiritual se preocupam conosco. Quando eles conseguem despertar, eles percebem as nossas vibrações. Se as nossas vibrações são de paz, de harmonia, de conforto, de renúncia à presença daquele amigo, ele se fortalece. Do contrário, as suas preocupações continuarão. E eles não podem mais ficar ligados a essas vibrações que tomam conta de nós, porque muitas das vezes, mesmo longe do corpo físico, ainda há um tempo em que eles sentem as vibrações ainda desse corpo. Então isso já é bastante para trazer dificuldades aos amigos espirituais que trabalham no atendimento fraterno desses companheiros. Essas vibrações são fundamentais. Então é preciso que a gente fiscalize o nosso pensamento, que nós possamos disciplinar o nosso pensamento, imprimir e dar uma direção útil, um fim nobre. E uma das maneiras de nós fazermos isso é através da prece. A prece nos conforta. E a prece, aqueles companheiros desencarnados, é fundamental. Eles necessitam muito. E quantos, muitas das vezes, nos retornam dizendo que sentiram falta da prece. Então, que nós possamos aproveitar também esses momentos, o nosso tempo, de forma útil, orando por aqueles que estão nessa dificuldade, para que eles possam ter um caminhar seguro, um caminhar feliz. Porque essa é a verdadeira vida, a vida espiritual. Aqui é apenas uma escola. Aqui nós chegamos para cumprir nossa meta.
Mas o objetivo final é a vida futura. E nós precisamos realmente de equilíbrio, de boas ações, de ter aquela fé fortalecida para que possamos chegar à vida espiritual melhor. Mais uma reflexão nos traz nosso companheiro. Não hesite nas boas intenções. Movimente os braços na ação. O caminho evolutivo está cheio de almas bem intencionadas a se demorarem na improdutividade. E aí nós vamos buscar também uma reflexão de Paulo quando ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. E Kardec nos lembra: mas se, para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Sem a vontade da fé, ela desfalece. Então, Emmanuel traz para nós, em Vinha de Luz, importante reflexão quando ele diz que, nesse mundo, ainda existe muita aflição gerando tranquilidade. São aqueles realmente que entendem a oportunidade, o ensejo da vida e procuram fazer o melhor. E ao invés de se lamentarem, procuram buscar alternativas, procuram buscar forças para essa caminhada. E quantos companheiros nós vamos encontrar com tanta dificuldade, mas com uma força robusta, que a gente fica imaginando aonde ele pode conseguir tanta energia, tanta vibração amorosa. São condições de desenvolvimento pessoal que cada um conquistou por si só. Várias são as montanhas que barram o progresso da humanidade. E a gente sabe das paixões, a gente sabe do orgulho, a gente sabe da vaidade, né? E aí ele vai se referir a esses companheiros que ainda não chegaram à oportunidade de conhecer a Boa Nova, dizendo que também há muita tranquilidade no mundo, gerando aflição. E exatamente, muitos vão despertar na hora da partida. E é esse despertar que vai gerar muita aflição. Às vezes a aflição começa um pouco antes. E às vezes elas vão pegar de cheio aqueles companheiros que estão partindo. Porque é importante que a gente tenha a ideia de que nem todo trabalho é ocupação útil. Nem todo trabalho traz utilidade. Por isso nós precisamos focar aquilo que é importante, aquilo que agrega valor. E todas essas lições nós temos na Boa Nova. É só procurar e nós vamos encontrar. Ali existe um roteiro precioso para o nosso despertar. E precisamos, quanto mais cedo, melhor, despertar. Porque nós estamos passando um momento muito difícil, além desse que nós estamos conhecendo agora. É um momento de transição. Então é um momento em que muitas dificuldades vão acontecer. E vão exigir de nós muito trabalho, muita coragem, muita fé. A outra reflexão que Marco Túlio nos traz diz respeito à confiança. Confie incessantemente em Deus, mesmo quando a dúvida balbucia aos seus ouvidos a expressão da mentira. Ele é sempre o amor vigilante aguardando por nós. E Kardec diz que a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência de quem sabe esperar. Porque tendo o seu ponto de vista baseado na inteligência e na compreensão das coisas, sabe como chegar ao objetivo visado. E a gente sabe qual é o nosso objetivo. E aí ele vai buscar aquela calma que é sempre um sinal de força e confiança. Ao contrário, muitos buscam
a violência. E a violência nós sabemos que denota fraqueza. Essa é a fé raciocinada. E nós vamos encontrar hoje um momento muito propício ao exercício dessa confiança, a buscar o entendimento junto a Deus, junto a Jesus, junto à Boa Nova, nos afastando das expressões de mentira, que tanto interferem na nossa vida. E nesse momento, nós vemos muito isso. Então é preciso ter cuidado com o que chega até nós. Quais são as informações que nós estamos recebendo? Que muitas delas não são verdadeiras e nos colocam para baixo, nos trazem dificuldades. E essas dificuldades, nesse momento que nós estamos reunidos em família, acaba aflorando e atingindo a todos. Então nós precisamos ter calma, ter cuidado, né? Porque o mestre poderia interferir na situação que nós estamos aqui hoje vivendo, nas nossas dores. Mas por que ele não faz isso? Porque tiraria todo o nosso mérito da caminhada. Esse é um exercício que cabe a nós. E ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Porque interferindo no nosso livre-arbítrio, estaria interferindo na nossa felicidade futura. Então esse é um trabalho nosso. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais teremos confiança. E mais receberemos aquela energia, a intuição, né, que nós podemos. Porque nós sabemos que nós temos uma direção, nós temos um sentido. E aí, Marco Túlio, ele diz o seguinte: retenha a certeza de que, junto a contentores, a melhor atitude é a prece. Ajuda-se melhor quando a prece antecede a ação. E a gente precisa refletir sobre isso. Porque, às vezes, nós buscamos a prece depois da ação. E é importante, às vezes, a gente pedir essa intuição através dos amigos espirituais antes da nossa ação. Mesmo atacado e incompreendido, prossiga pela via da verdade. Ninguém atira pedras em árvores sem frutos. Esse é o nosso caminhar. E nós precisamos entender que nós não dependemos da opinião de ninguém para caminhar. Muitas das vezes nos envaidecemos quando buscamos aqueles companheiros que nos aplaudem, né? Que falam bem, que buscam muitas das vezes determinadas formas de agradar, quando nós não precisamos. Às vezes pode ser muita vaidade nossa. Então vamos caminhar buscando a verdade. Mais uma reflexão, nós estamos quase terminando. Aclare sua mente com a luz da ponderação sadia e da meditação. A meditação contínua. O hábito de pensar no bem realiza milagres de lucidez. E aí nós vamos buscar o princípio da educação que tanto Kardec nos traz, nos fala, da importância de nós adquirirmos bons hábitos. Essa é a verdadeira educação. A fé robusta, diz Kardec, dá a perseverança e energias e os recursos que fazem com que vençamos os obstáculos, assim nas pequenas como nas grandes coisas. Joana de Anjos, ela traz no livro Lampadário Espírita uma importante reflexão para nós, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Ela diz o seguinte: de tempos em tempos, toda vez que emoções dessa ou daquela natureza produzem impacto forte, que é o que nós estamos vendo hoje, desatam os controles dos centros do esquecimento, aflorando o medo à maneira de erva perniciosa e jardim de realizações. E muitas das vezes as intenções são boas, mas se nós não tivermos cuidados,
essas emoções de vidas passadas, que aqui nós chegamos e não é nos permitido, enquanto no corpo, lembrar, elas podem aflorar. E quando isso acontece, por essa falta de hábito nas coisas positivas, por essa falta de ânimo, né? Por essa questão da não meditação, que nós precisamos colocar em nós sempre, ela produz a melancolia, ela produz a tristeza, ela produz o desânimo, que vai investindo devagar. E nós temos que entender que esse estado de espírito também é prejudicial a nós pela influência que nós recebemos daqueles companheiros que ainda não estão ligados à boa nova, ao bom entendimento, ao bem, e que de uma forma ou de outra buscam prejudicar a nossa caminhada. Nós recebemos muitas influências do mundo espiritual e isso é importante para nós. Resistir com essa energia, a essas impressões que vos enfraquece a vontade, dizendo. É o desejo de todos uma vida melhor, mas não podemos buscar desse mundo essa vida melhor, né? E sim no mundo final. E Marco Túlio vai trazer uma reflexão final para nós, quando ele diz o seguinte: ame sempre, sem desfalecimento, porque é mais feliz quem ama. Porque o amor, ele é o conjunto de todas as virtudes que nós necessitamos para chegar ao reino dos céus, para passar pela porta estreita. São essas virtudes que nos proporcionam uma melhor aceitação do estágio que nós encontramos. E possamos ter esse desejo de nos aproximarmos do Mestre. Vamos seguir. Vamos seguir. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E que nós possamos agradecer a Marco Túlio, a Kardec, a Leon Denis, a Emmanuel, a nossa querida Joana de Ângeles, a oportunidade de nós termos acesso a esse conhecimento. E que possamos vibrar nesse momento, Senhor, para toda a humanidade, para aqueles que estão agora nesse momento, nas suas dores, nas suas dificuldades, irradiando essas nossas vibrações de paz, de harmonia, de tranquilidade, de confiança, porque Jesus está no comando de tudo. E rogar, Senhor, pelo fortalecimento daqueles companheiros espirituais, essa grande falange de trabalhadores de bem, que nesse momento, em todos os lugares, atuam buscando atender aqueles que precisam da sua ajuda. Muita paz a todos. Que nosso momento seja um momento de muita alegria, de muita paz, de muita harmonia. Obrigado. Graças a Deus.